coisa, gente, que a gente tire, que a gente não paga por aquilo ali, qualquer coisa que a gente usufrui, que a gente usa, se é algo que deve, que tem que ser pago, que tem que ser comprado, né? Se não foi doado, tem alguma coisa errada. Então, é uma atitude indigna? É. Então, são coisinhas pequenininhas. A gente pode não matar ninguém, não roubar um carro, né? Que a gente considera isso errado. Mas, dentro de um supermercado, pegar um biscoitinho, dar para a criança que está com a gente comer e jogar o saquinho no lixo, é tão grave quanto roubar um carro. Porque é a atitude, não é o valor material, é a atitude, está errado. E o que a gente está passando para a criança? O erro, que posso fazer isso, eu posso pegar. Ah, eles ganham muito dinheiro, aumentam isso todo dia. Essa não é a questão. A questão é a minha atitude, né? É o meu ato em si. É roubo, tá errado. Não tá certo isso, né? Uma coisinha simples, o vizinho que está fazendo uma obra, tá cheio de areia lá que ele comprou e pedra. Aí a gente vai lá, pega um baldinho da terra. Não vai fazer falta para ele? Provavelmente não. Mas tá certo isso? Não tá. Então o que a gente faz? Bate lá na porta de fulano, posso pegar um baldinho de areia lá se não for te fazer falta? Se não, tá errado. Tá errado. Pegar o baldinho de areia tá errado. Né? São coisas pequenas? São. Mas, gente, é atitude. É a atitude, não tem jeito. A questão da educação, quando a gente vê pessoas, senhoras e mães, jogando lixo na rua, dando um mau exemplo, sabe? Tá errado, tá errado. E, de certa forma, você está roubando alguma coisa numa atitude dessa. Por quê? Você está roubando a tranquilidade de pessoas que estão sob risco de enchente. Você está roubando essa tranquilidade. De certa forma, isso é um roubo, né? Quando um assaltante tira a vida de alguém, ele roubou. Ele roubou a vida daquela pessoa, ele roubou o pai daquele filho, ele roubou o marido daquela mulher. Então, de uma maneira geral, o roubo é o que comanda, é o dono de tudo, porque em todas as situações indignas, existe o roubo. Existe o roubo. Você roubou algo de alguém, você roubou a dignidade de alguém, você roubou o pai de alguém com uma atitude indevida, não é? Você roubou a saúde de alguém, quando você explora alguém pelo trabalho, você está roubando a saúde de alguém. Então, o roubo em si é o pior dos problemas, né? Que ele, conotativamente, ele está presente em todas as atitudes indignas, porque em todas elas você tira algo de alguém, seja material ou seja espiritual ou moral, você está tirando algo de alguém. Então a gente tem que ter muito cuidado. Ah, mas é tão sério, isso é sério, mas a gente sabe que as nossas cobranças, elas não vão vir de forma assim específica, né? Ah, você está passando isso por isso? Acho que aqui tem uma assim. Aqui, olha só. Que tipo de dívida, porque tem a ver com o que a gente estava falando, ó, que tipo de dívida teriam os deficientes do asilo São Vicente de Paulo para nascerem em corpos tão limitados? N dívidas. Nossa, não podemos avaliar que foi isso ou foi aquilo. São dívidas, não é? Porque ninguém passa uma situação de dor e sofrimento, seja qual ela for, sem ser uma provação ou uma expiação. Podemos ter espíritos lá só provando? Podemos. A característica, né, que são teratologias tão marcantes, né? Eu até conto isso que eu nunca me esqueci. Eu estava grávida do meu segundo filho, mas eu já estava quase no oitavo mês já. E eu fui fazer uma visita e a irmã não queria me deixar entrar. Ela falou, minha filha, grávidas não entram aqui não deve entrar, a gente não deixa. Eu falei, mas irmã... Ela falou, não, você vai se impressionar, você pode criar um problema para você mesmo, para o seu filho. Meu filho está formado, o que vem aí já vem, né? Já estava quase nascendo. Ela falou, não, mas você vai ficar impressionada. Eu falei, irmã, eu gostaria de entrar. Insisti tanto que acabei entrando, né, com outras pessoas com quem eu estava. Aí foi aquela ala, uma ala ela não deixou ninguém entrar. Nem a mim, nem os outros, tá? Que ela estava, eu não sei o que tinha lá, devia ser
situações bem tristes, né? Mas eu nunca me esqueci, até hoje, esse quadrinho está pintado aí na minha cabeça, né? Na minha mente. Tinha uma criança, mas não era uma criança mais, diz ela que ele já estava com 16 anos. Então era um adolescentezinho, né? Mas estava na caminha, com aquela camisolinha, eles tinham umas camisolinhas branquinhas, então ele estava com os bracinhos, não tinha bracinho, e não tinha perna, era um tronquinho só. E aí, aonde era o lugar das mãozinhas, parece que começava alguma coisa, amarrou na beiradinha do berço, um de cada lado, e também amarrou a partezinha do pijaminha, assim, né, da calcinha, assim, no bercinho, assim. E era imóvel, ele não se mexia, né, ele era totalmente imóvel. A única coisa que mexia nele eram os olhos. A cabecinha também não. Ele era totalmente parado, só os olhos. Uma cabeça grande para o tamanho dele, né, para o corpo, uma cabeça grande para um adulto até. Um cabelo muito preto, um rostinho muito redondo, né, uma luazinha assim, muito redondo. E ele não tinha expressão, porque ele não tinha parte muscular, ele era todo paradinho, os olhos mexiam. Eu nunca vi um olhar tão expressivo e tão lindo até hoje. Pretos, muito pretos. Ele olhava, a gente conversava com ele, falava alguma coisinha, os olhos mexiam. Parecia que ele estava ouvindo e entendendo alguma coisa que a gente estava falando. Mas ele sorria com os olhos. Ele sorria, os olhos dele, expressivos, ele sorria. E a janela da alma, né? Então ali, eu ainda falei, irmã, você me privar disso, porque eu nunca vi uma felicidade nos olhos de alguém como eu vi nos olhos desse menino. O menino estava feliz, ele estava sorrindo com os olhos. E uma expressão que eu nunca mais esqueci, e isso já tem 29 anos, que esse meu filho já tem 29 anos. Mas uma carinha, olha, aqueles olhos pretos, lindos, né? Úmidos, os cílios virando, uma expressão linda e um sorriso naqueles olhos. Hein? Não sei, nunca mais eu ouvi falar dele, não. Eu já fui lá outras vezes, mas eu não vi esse menino lá. Não tem, né? Ele deve ter morrido logo depois, né? Porque ela falou que ele tinha muitos problemas para respirar, às vezes precisava do aparelho, né? Uma coisa linda, garoto, os olhinhos dele assim. Então a gente fica imaginando, ninguém está ali por acaso, né? E ele não tinha revolta, não era aquele olhar assim de reprovação, nada disso. Era um olhar de amor, um olhar de sorriso, uma gracinha, o olhar do menino. Então a gente fica imaginando que as pessoas, todos nós, aquelas lá são teratologias físicas, a gente pode ver. Pior são as que a gente carrega, que são as teratologias morais. Essas que são terríveis. Não são vistas, muito menos por nós. E quando são vistas pelos inimigos, que não são confiáveis para nos reprovar, segundo a nossa opinião. Então, todas as pessoas têm que passar por alguma coisa nessa vida. Ninguém veio para essa terra fazer turismo aqui. Quem ainda não sofreu, vai sofrer. Não é premonição, pelo amor de Deus, mas é porque o plano da terra é um plano de provação e expiação, né? Ah, mas a pessoa fala assim, mas fulano tá lá, 80 e tantos anos, sempre teve uma vida muito boa, né? Nunca teve uma doença, mas com quase 90, com certeza sofreu a perda de afetos. Ainda que menos, mas, porque se todo mundo for longevo, está todo mundo velho também, né? Mas a probabilidade de alguém com quase 90 não ter sofrido a perda de entes queridos, né? Eu me lembro quando eu fui a um velório de um marido da minha prima, estava lá a minha tia, mãe dela, com mais que 91. E chorando aquele genro que ela gostava muito. Normalmente genro e sogra se dão muito bem, né? O problema é nora, né? Ah, meu Deus, eu vou ser sogra de nora, que eu não tenho filha, né? Deus me ajude. Mas ela adorava aquele genro. E ali, né, chorando, ela falou, minha filha, eu não aguento mais sofrer
por ver pessoas que eu amo partirem. Eu falei, esse é o preço que você está pagando por ter 91. Quem quer? 91 anos, não quer sofrer nada, né? Ó, tá lá, Francisco Otaviano, né? Quem passou pela vida em brancas nuvens, né? Em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não viveu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Quer dizer, não tem jeito, gente. De uma forma ou de outra, o sofrimento chega. Nós estamos aqui para provar e expiar. Ou só para provar, ou para expiar e provar, mas dores e sofrimentos nós vamos ter. Se a gente não tiver em nós mesmos, no nosso corpo físico, nós vamos ter pelos amores que a gente tem na vida. Por ver sofrer grandes afetos, por ver a perda de pessoas queridas, por ver não só o nosso núcleo sofrer, como a sociedade, o mundo. Quem não se sensibiliza, quem não sofre vendo essas desgraças todas que estão acontecendo aí no mundo, desgraça ao nosso julgamento, porque na verdade não é, né? Essas pessoas soterradas, agora antes de vir, eu estava vendo na televisão, a Colômbia, né? As pessoas estavam ali fazendo a inspeção, começaram a correr e deslizando aquilo, mais de não sei quantas, mais de 60, né? Pessoas soterradas ali. Quer dizer, isso aí faz sofrer? Faz. Talvez nem tanto quanto aquele que está sob a nossa responsabilidade ali dentro do nosso lar, né? Dentro da nossa casa. Mas não resta dúvida que é um plano de dor e sofrimento. Agora, não vamos com isso falar que a Terra é um vale de lágrimas. Ela não é um vale de lágrimas. A Terra é uma escola abençoada para que a gente resgate o nosso passado, para que a gente aprenda, para que a gente tenha a oportunidade, com tudo aí que está acontecendo com os nossos irmãos aí nesse mundo, de prestar a nossa solidariedade, a nossa compaixão. O que não tiver alcance da nossa mão, estará ao alcance do nosso pensamento. Estará ao alcance do nosso sentimento, das nossas vibrações, das nossas preces. Agora, é importante que isso venha acompanhado da ação. Caso não seja possível, né, que a gente tenha realmente compaixão, porque o sentimento de amor, de vibração que a gente emite para esses locais, para esses lugares, ele chega e confortam pessoas, confortam almas que estão saindo da terra e vão, sem dúvida, auxiliar. Então, que a gente seja sempre um ponto de luzinha aí na escuridão dessa terra ainda tão necessária à nossa evolução. A terra é um plano de estudo, é uma escola valiosa, né? E a gente quer ficar nela o mais possível para que a gente possa aprender mais ainda, mas sempre lembrando que há um preço muito grande a se pagar nesse navio, né? Essa passagem não é barata. A passagem desse cruzeiro não é barata. A gente paga muito caro por ela, né? E assim vai, Deus vai nos dando oportunidades variadas da gente resgatar o nosso passado aí delituoso. Através das reencarnações nós vamos ampliando os nossos laços de família e vamos aprendendo a amar os outros como nós nos amamos. Muita paz para todos. Ficou uma aqui, ajudar pessoas da família Caridade. A caridade começa em casa. Vamos ter muito cuidado com isso, que às vezes a gente sai de casa para ajudar o outro do lado de fora, o outro que está lá na favela, e não vê que aquela pessoa que está do nosso lado está ali estiolando por falta de luz, atenção, sorriso, cuidados, né? Então a caridade começa em casa. É mais caridade ainda, né? Ajudar aqueles que estão dentro da casa da gente, porque ali estão os nossos grandes problemas. É ali que estão os nossos inimigos mais ferrenhos. Não é no trabalho, não é na rua, é dentro do nosso lar. Nós temos amigos e inimigos sérios ali dentro, né? Então, vamos fazer a nossa parte em qualquer lugar que a gente tiver, a gente pode ajudar alguém. Muita paz para todos.